não precisa copiar nada. É só tu prestar atenção e anote aquilo que for interessante para ti. Tá bom. Mas vamos lá, me diga, qual é a sua maior dificuldade no momento? O que você queria focar, etc. Eu tenho problema de tudo. Eu não sou bem de matemática, eu não entendo nada. Entendo. O SAT, as questões do SAT, elas são simples, muito simples até. Só que são muitas, né? São muitas questões para pouco tempo de prova. Precisa Sim. de fazer elas em média em menos de 1 minuto, né? É, Então, você precisa ter muito domínio sobre o conteúdo. sim. Mas, uma coisa boa é que as questões do SAT, elas são muito parecidas, além de serem simples, né? Então, com certeza, se você estudar bastante comigo, você vai decorar até as questões. Você vai olhar para a questão e já vai saber o que fazer na hora. Mas para isso vai precisar de muita dedicação, etc. Tá? Sim. Então, tomara que a gente continue tendo muitas aulas. Eu tive Sim. muitos alunos de SAT e eles todos foram bem. Todos foram muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Bem, quando é SAT, né, eu tendo a deixar o aluno trabalhar mais e só explicar aqueles detalhes que ele precisa para resolver a questão, porque, como eu já citei, elas são bem simples. Então, Sim. você não vai precisar de eu fazer grandes desenvolvimentos para resolver uma conta. Elas têm que ser resolvidas rápido. Né? Antes, eu quero te apresentar um pouco a prova. Tu já fez ela alguma vez? Essas daí? Se você já fez algum SAT alguma vez. Não. Nunca? Ah, então beleza. Vou te apresentar a prova. Ela, bem, como você pode notar, ela tem 2 momentos de matemática. Tem um momento no calculator, que é 25 minutos, 20 questões, ou seja, menos de 1 minuto por questão, sem calculadora. Daí tem uma pausa, tá? E você vai ter um momento com calculadora, que... Cadê? Cadê o momento com calculadora? Dá mais para baixo. Não está mais para baixo. Bem, vai ter um momento com calculadora. E que então, vão ser 30 questões. Okay? Então, vai ser ainda menos tempo. Vai ser complicadíssimo por questão de tempo. Mas, novamente, garanto para vocês, as questões são simples. Toda prova que vem de matemática, ela vem com essas mesmas equações aqui. Equações da geometria. Então, claro, se você quiser fazer rápido, meio que você tem que decorar isso aqui. Mas, se tiver por algum motivo sobrando tempo, você sempre pode apelar para essas equações, ficar olhando para elas antes da prova, etc. Sim. Okay? Então tá bom. Vamos lá, vamos tentar fazer do jeito que eu faço com todos os meus alunos. Se tu não se adaptar, a gente faz aula de outro jeito, não tem problema. Só que esse jeito eu sei que funciona. Ok? Então, vamos lá. Você pode ler e me dizer qual que seria a sua resposta para essa conta aqui, para essa 1, por favor? Você quer que eu leia para... Não precisa ler para mim, não. Só leia para você mesmo e tente chegar na resposta. Qualquer dúvida me fala, tá? Mas tente chegar por conta própria. Vamos ver quantas questões a gente consegue fazer na primeira aula. E sei lá, na 10ª, a gente vai contar assim, que passou de 10 para 30. Então vai ser bem legal, entendeu? A gente anota certinho o questionário. Se não conseguir fazer também, não tem problema nenhum. Tá. É B? D de dado? B de bola. B de bola? Ok, vamos ver. Bills rent is a kayak from a sports equipment store for the rental to store charges R$60 por dia plus 25 for delivery. If the bills charged the total for how many days? Aqui é bem simples, né? É uma equação de primeiro grau. Então,
é simplesmente escrever a equação de primeiro grau aqui. Por equação de primeiro grau, eu quero falar o que você chama de equação da reta, ou da linha, né? Line equation. Y igual a x mais b, né? Onde o A é o slope e o B é o y-intercept. Né? O B, aqui no nosso caso, é o fixo aqui da entrega, né? 25. E o slope, que é o A, que a gente chama aqui no Brasil de coeficiente angular, é 60. Então, você vai ter 325 igual a 60x mais 25. Então, você pode isolar o x, né? E rapidamente você encontra que é B de bola. Foi assim que você fez? Não, eu só fiz divisão e eu peguei o qual que era o mais perto para a resposta. Nossa, não, não. Apesar de ter sido uma boa estratégia para ganhar tempo, talvez você tenha errado fazendo esse princípio, tá? Eu vou fazer a conta, então. Tá. Depois eu vou te mandar, não precisa se preocupar. Vamos lá. Você lembra da line equation? Essa eu acabei de falar. Ela é um assunto que normalmente a gente vê no primeiro ano do ensino médio, então... É, eu aprendi, mas eu já esqueci. Eu sou ruim de decorar as coisas também. Entendi. Sem problemas. Vamos ver. Vamos lá, espero poder te ajudar. Então, essa equação com certeza é a equação mais utilizada na matemática. Y igual a ax mais b. Então, o A é aquilo que vai aumentando o valor dia a dia. Porque o que está variando aqui? O que varia é a quantidade de dias. Né? O que você quer encontrar é a quantidade de dias. Então, aqui é o valor que você vai pagar, na verdade, que você tem, né? 325. Aqui é o quanto você paga cada dia, 60. O X é a quantidade de dias que você está procurando, e o B é aquele valor fixo. Você sempre vai ter que pagar a entrega de $25. Ok? Ok. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Nós podemos passar o 25 para lá, vai ficar 300, igual a 60x, e de fato, a hora que você divide, vai ficar 5. Então, você chutou bem, parabéns. É muito bom ter essa percepção rápida das contas. Tá? É o que eu chamo de método não ortodoxo de resolver contas. Vamos de novo para o SAT. Muito bem, então, 2, álgebra. Você falou que está estudando álgebra. Eu sou terrível de álgebra, sou. Ah, é? Então, qual seria a sua estratégia para encontrar a resposta aqui? Alguma estratégia? Se não tiver nenhuma, eu te ajudo. Você não pode parir os dois que são esse 2xy e os 3xy e colocar esse junto, depois o 3, o 8, o 4, 4? Pode juntar o que tem x y quadrado com o que tem x y quadrado. Essa é a ideia que resolve o problema. Exatamente Sim. isso. Então, por isso que está todo mundo 5xy ao quadrado. Né? Uhum. So, iria ser o A? Resposta A? Sim. Sim, resposta A, exatamente. Porque os 4 vão se somar e isso vai ficar 0, né? Uhum. Exatamente, parabéns. Viu? Ó, resolveu rapidinho. É assim que a gente tem que estudar SAT. Quando um problema for mais complexo, a gente para, dá uma pensada. Sim. Beleza, 3. Depois eu vou te mandar essa prova também para tu estudar, né? Caso tu queira, sozinho. Muito obrigada, por favor. Eu tenho vários SAT, eu posso te mandar sempre. The function f is defined. Bem, você que tem que me dizer, né? Qual que é a resposta aqui? Oh, esse eu tenho um problema, eu não entendo esses muito bem. Ah, você não entende essa simbologia, né? O que os símbolos estão Quando dizendo. tem, já entra o F, essas coisas, depois tem que olhar para o graph, já me confunde muito. Sem problemas, eu te explico. Vamos novamente para o aplicativo. O problema está te pedindo qual é o valor da função quando x igual a 2. É isso que ela está te pedindo. Por quê? Bem, se você ler, né, o que está aqui, ele está falando sobre uma função f de x. Bem, function, né? Tem motivo de se chamar desse jeito. F de x. Por quê? Porque o valor da tua função depende do x,
do valor que você escolher para x. Então, por isso que a gente chama função de x, porque depende de x. Ok? Sim. Muito bem. Sendo assim, ele está nos pedindo qual que é o valor desta função quando x é igual a 2. Aqui ele podia até ter escrito da seguinte forma: x igual a 2. Nós queremos colocar 2 no lugar do x. E onde tem x aqui? Apenas no the power of aqui, né? Aham. É isso aí. Então, 3 elevado a 2. Isso ia ser 9. 9, exatamente. A resposta é Ok. 9. Simples, né? Simples, yeah. Então, a ideia é simplesmente isso. Quando você vê esse símbolo, significa que você quer colocar aquele número no lugar do x. Ok. Perfeito, perfeito. Então, estamos na questão 4. Muito bem. Estou falando tudo. Recomendo que amanhã, quando você acordar mais descansada e tal, você releia todos os nossos resultados, tá? Tá bom. Para relembrar o que aconteceu. Bem, aqui, uma análise gráfica. Okay? Dá para você enxergar bem aqui? Eu não tô vendo a tela. Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, tá aparecendo o Paint, na verdade. Deixa eu colocar lá. Acho que eu vou deixar tudo no Paint mesmo. Bem, vamos lá. Ele tá. Bem, já falei sobre o que ele tá pedindo aqui. Vamos ver se eu consigo sozinho. Tá apontando pra esse ponto ou pra fila, onde a minha linha? Está. Não, essa seta aqui, Uhum. ela só está indicando que a curva é a nossa f de x, é a nossa função. Oh, ok, ok. Então, ia pro zero, então? Nesse caso, não. Aí não. Desculpa. No zero. Mas, no... O zero está aqui, né? Novamente, nós temos um problema onde ele está nos pedindo qual é o valor da função quando x é zero, certo? É. Isso que ele está pedindo. Qual é o valor da função quando x é zero? Bem, já sabemos que o x é zero. Então, em outras palavras, ele está nos pedindo qual é o valor de y. O valor da função sempre é o valor de y. Ok? E se a gente olhar para a nossa curva, que é esta parábola, nós notamos que quando x é igual a zero, bem, onde o x é igual a zero? Eu sei que aqui o x é igual a menos 8, aqui o x é igual a menos 6, aqui ele é menos No 4, 4. aqui ele é zero. Okay? Sim. E eu vejo o seguinte, quando o x é zero, a minha curva ela está exatamente aqui. Ela está passando por ali. Então eu Aonde? noto onde tem esse quadradinho azul que eu Ah, selecionei, ok, tá o vendo? quadradinho azul, ok, yeah. Tô Isso. vendo. Então eu noto que ele bem, em outras palavras também é importante você saber o seguinte. Vai ser difícil de decorar isso, mas de toda forma eu vou dizer. Toda vez que ele te pede x igual a zero, ele está te pedindo o que vocês chamam aí de y-intercept, tá? Ok. Em outras palavras, onde que a sua curva intercepta o eixo y. Então é o y-intercept. Sim. Bem, o y-intercept aqui é o menos 8, certo? Sim. Portanto, o y-intercept é menos 8, a nossa função em x igual a zero passa em y igual a menos 8. Então a resposta é menos 8. Ok. Essas questões que tem o gráfico, geralmente são as mais fáceis do SAT, tá? Porque tu só Sim. precisa realmente olhar para Tá saber a bom. resposta. Só que, claro, para isso tu precisa ter bastante domínio, né, do conteúdo. Mas isso é questão de tempo. Então, menos 8 é a resposta B, ok? Ok. Bem, a aula está gravando, né? Então depois tu pode rever ela no YouTube. Eu Sim. não vou anotar isso no momento, mas é importante anotar. Eventualmente você escreva aí nas suas notas de aula. Vamos lá. 5. Não precisa ter pressa para fazer a conta, tá? Eu quero que hoje você pense. Porque, além de tudo, eu preciso ver quais são as suas dificuldades, o que você sabe, não sabe, etc. Sim.
Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu fico pegando 14. 14? Por que 14? O negative 2 negativo, eu tô colocando no lugar do X, né? E Bem, depois. tá errado. Oh, ok. Por quê? Porque ele não está dizendo que o x é igual a menos 2. Note a diferença sutil. Na verdade, nem tão sutil, né? Olha só. Aqui, quando nós queríamos colocar no lugar do x o zero, Oh, estava ok. dentro. Uhum. Ok? Tava dentro. Aqui ele está depois do igual. Em outras palavras, significa que este rapaz todo pode ser substituído por menos 2. Ok? Ok. Ok. Agora entendi. Muito obrigada. Qualquer dúvida do desenvolvimento é só me falar, tá bom? Tá, obrigada. É C. Resposta C. Uhum. Let me see your answer. Bem, eu vou fazer a conta. Para que, de alguma forma, você veja métodos de fazê-la mais rápido. Tá bom? Tá. Vamos lá. Mas realmente aqui era só uma conta de isolar o x, né? Sim. Beleza. Deixa eu armar aqui. Muito bem. Então, nós queremos encontrar o x para quando a função, ou seja, o h de x, é menos 2. Então, menos 2 igual a menos 4, x menos 1, mais 2. Olha só como eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 2 para o outro lado. Subtrai dos dois lados, né? Então vai ficar menos 4 igual a menos 4, x menos 1. Tudo bem até aí? Eu ter passado ele para o outro lado e ter ficado menos 4? Uhum. Menos 2 com menos 2, menos 4. Agora olha só que interessante, porque tendo menos 4 aqui e tendo menos 4 aqui, eu posso cortar. Eu posso cortar, simplificar, porque eles, de certa forma, estão multiplicando tudo que há dos dois lados igual. Mas não tem nada do lado do 4, é verdade, mas isso não importa, tem 1 aqui. Tem 4 vezes 1. Todo número é ele mesmo multiplicado por 1. Não é? Então, foi o que eu fiz. Bem, eu fiz tudo isso para deixar a conta mais fácil, né? Então, não vou enrolar aqui. 1 igual a x menos 1, logo, quando eu passo menos 1 para o outro lado, eu vou ficar com x igual a 2. Foi o que você encontrou? Eu peguei 1. Você pegou 1, mas está errado. A resposta é 2. É. A resposta é 2. Tá? Ok, agora entendi. Entendi. Você deve ter feito alguma conta errada no caminho, né? É. Bem, eu posso fazer ela um pouco não tão rápida assim. Vamos começando daqui, por exemplo. Posso simplesmente trabalhar com menos 4. Agora eu vou fazer o que a gente chama no Brasil de chuveirinho, que é a propriedade distributiva. É, A isso é propriedade... como eu fiz. Então você conhece, beleza.
Menos com menos dá mais. Talvez tu errou o sinal aqui. Eu errei. Então foi isso, né? Então, beleza, encontramos seu erro. Daí aqui o princípio é o mesmo. Passo 4 palavras, fica menos 16 igual a menos 4 vezes x. Divide menos 16 por menos... Desculpa, menos 16 não, menos 8. Divide menos 8 por menos 4, vai ficar 2 positivo, que foi o que eu acabei encontrando aqui. Ok. A próxima. Tudo bem até aí? Se tiver qualquer problema, é só falar, tá? Ok. Ok. Aqui, esta conta vai ser uma construção de equação. Então, bem, leia e tente me dizer o que você tem que fazer nesse problema para resolver. Não quero que você resolva, quero que você me diga. Eu não sei. Ops, desculpa, eu acabei desligando aqui. Não sabe o que deve ser feito, então. Nós Não. temos uma equação que converte de temperatura Celsius, desculpa, de temperatura Rankine para temperatura Celsius. Em outras palavras, você coloca o valor da temperatura Rankine, é uma escala de temperatura que te interessa e você vai saber quanto que é isso em Celsius. Agora ele quer o contrário. Ele quer que você faça a equação que transforma de Celsius para Rankine. Então, bem, na lógica é isso que temos que fazer, mas agora na prática, como é que a gente resolve isso, né? Na prática, o que a gente vai fazer é isolar o R. Perceba que quem está isolado aqui do lado esquerdo É o C. é o C. Então, nós iremos isolar o R, certo? Então, para isso, a gente tem que pegar a equação e trabalhar um pouquinho com ela. Então, por exemplo, o 9, ele está aqui embaixo de todo mundo. Ele pode ir para o outro lado multiplicando. Vamos ficar com 9C igual a 5. Bem, o que eu posso fazer agora? Propriedade distributiva. Vai ficar 5R e aqui vai ficar um número feio, que por hora eu não vou encontrá-lo. Eu só vou deixar o 5 multiplicando ele. Tudo bem até aí? Tudo bem. Muito bem. Então, a nossa missão é deixar o R sozinho. Então, como há esse número subtraindo, esse número tem que ir para o outro lado somando. Deve ser mais 5 vezes 491,67 igual a 5R, ok? Sem problema? Agora, como queremos novamente foco em deixar o R sozinho. Tem um número multiplicando o R aqui, que é o 5. Ele pode ir para o outro lado dividindo. Então, fazendo isso e já deixando o R do lado esquerdo, nós vamos ter 9 sobre 5C, mais, eu vou até copiar, olha só, todo esse cara aqui, dividido por 5. E como nós temos 5 multiplicando em cima e dividindo embaixo, podemos simplificar. Logo, a conta vai ficar simplesmente... Vou deixar bem bonitinho aqui. Vai ficar o 9 quintos de C mais 491,67. Ok? Então, para essa, eu tenho que fazer a primeira pergunta, depois fazer de novo. Para essa, você tem que focar em isolar a letra que não estava isolada. Ok.
Então você vai pegar a equação que ele te deu e Uhum. trabalhar, fazer álgebra com ela para isolar a letra. Claro que uma vez que você tem alguma dificuldade em álgebra, isso vai ser meio complicado no começo, né? Uhum. Mas não tem problema, o tempo a gente pega. Você vê eu fazendo, depois você tenta fazer de novo. Por sinal, eu vou pedir para que você faça essa conta, tá? Eu vou deixar ela aqui. Você tenta fazer sem olhar. Mas, se tiver, né, não conseguir fazer, pode dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom. Tá bom, quando você terminar, me diga. Tá. Nas próximas aulas, eu vou pedir para que você faça contas e me envie fotos das contas. Ok. Então, só para já ficar esperto. Uhum. Isso é R menos 491,67, né? Aham. Ok. E você já conheceu o Brasil? Sim, eu só não vou lá faz tempo, né? Mas eu já conheci umas vezes. Legal. Eu tenho um aluno fixo que mora na Virgínia e outra que mora na Geórgia. Uhum. Tem outros também, mas eles não têm aula toda semana. Hum. Você está no high school ainda? É, eu tô no meu. Eu tenho mais um ano depois desse, eu acabei. Entendi. Você é da onde? Eu sou de Santa Catarina, já ouviu falar? Não. É um estado no sul do Brasil. Uhum. É bem diferente do padrão Brasil, sabe? De carnaval, Uhum. praia, coisas assim. Que é até frio às vezes, bem frio, pra falar a verdade. Tá frio aí agora? Oi, desculpa. Tá frio aí agora? Definitivamente não. Recentemente teve até um dia que bateu 58 graus Celsius. Nossa. Tá bom. Eu acabei. Conseguiu chegar na mesma resposta que eu? Mesmo Sim. formato? É, legal. E note que, diferente da maioria das contas, aqui nós não queremos um único valor como resposta, nós queremos sim uma expressão como resposta, okay? Uma equation. Uhum. E isso acontece com bastante frequência no SAT, tá? Ele pede equações. Então, e normalmente quando ele pede equações, ou ele já lhe dá uma equação e pede para você isolar a outra letra, ou ele escreve um texto e desse texto você tem que extrair a equação. Ok. Então é um trabalho bem de criatividade, sabe? Sim. Com o tempo que você vai pegar, não precisa se preocupar. Tá. Eu tinha um aluno que ia fazer SAT aqui do Brasil e ele não tinha muita aptidão, para falar a verdade, e ele queria ser ator, algo do gênero, queria ir para ser ator. E, Uhum. nossa, com um mês, 2 meses de aula ele já estava muito bem. Assim. E, claro, a gente está falando da escola do Brasil, né, que não é tão forte quanto a dos Estados Unidos. É normal as pessoas chegarem no terceiro ano com bastante defasagem. Defasagem é dificuldades. Uhum. Beleza. Então, eu não coloquei a 7 porque ela está com um erro de digitação lá, tá? Vamos para a Ok. 8.
E aí? Uhum. O que deve ser feito? Me diga quando você terminar de ler. Separar o 35 primeiro. Ah, não, não é exatamente isso. Porque nós temos uma equação de segundo grau. Uhum. Ela é de segundo grau porque ela tem o termo the power of 2 aqui, ó, o x square. Ok. Então, ela se resolve de um jeito diferente da anterior. Porque aqui eu não posso separar, como você falou. Separar não irá resolver, não irá nos dizer quais são os valores de x que respeitam essa equação. Okay? Por exemplo, numa equação da linha, né? Por exemplo, digamos que seja 0 igual a x mais 3, nós Oh, sabemos que. Diga. essa é um factoring, um daqueles que você igual qual que multiplica, isso iria ser 7, 5, e depois iria ser x menos 7, 5, e depois x menos 5. Sim, dá para fatorar. É um dos jeitos. Agora, daí você encontra as duas raízes, né, as duas roots, que se chama. Uhum. Se tu conseguir fatorar, perfeito. Pode tentar, por favor? Se tu encontrar as raízes, vai ser bem legal. Eu vou te mostrar um outro jeito de fazer também, quando você terminar. Um jeito mais rápido. Ok, acabei. Já chegou nas raízes? Legal. Qual que foi os valores? Oi, que você quer que eu fale o valor igual x menos ou mais? Pode me dizer qual foi a tua solução? Eu peguei 7 e 5. 7,5. Essa é a resposta. Muito bem. E ele está falando aqui, qual é a soma das soluções dessa equação? Então, quanto é 7 mais 5, né? 12. 12, exatamente. Agora eu vou te ensinar uma coisa bem interessante, Uhum. que tu tem que usar ela no SAT. É muito mais rápido que a faturação que você fez, Ok. que é o método de soma e produto. Você sempre vai olhar para o termo que multiplica o x e pensar qual número vezes qual número dá o negativo do que multiplica o x. Normalmente, o número que multiplica o x a gente chama de b. Opa, não é multiplicado não, é somado. Falei besteira, é somado. E você vai pensar o mesmo para o 35 ali. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá o C, o número que está sozinho. Sim. E com essa informação, você resolveu o problema. Você não precisava nem fazer a conta, porque a soma dos números, né, tem que dar mais 12, porque menos com menos dá mais. Então, é um fato, né? É um fato da matemática que as raízes, as coisas que você encontrou, quando somadas, dão o negativo do número que multiplica o x, e quando multiplicadas, dão exatamente o número sozinho. Esse é o método de soma e produto. Okay? Então seria o jeito mais rápido de você resolver. Você só olharia e diria, é 12. Porque a soma tem que dar 12. E ele pedia justamente a soma, entendeu? Essa é a ideia. A ideia por trás de resolver esse problema em menos de 30 segundos. Porque todos os problemas do SAT, eles têm um método de resolver em menos de um minuto, pode ter certeza. Uhum. E o método aqui era esse. Ok. Então, saiba que ele existe e iremos treiná-lo eventualmente. Uhum. Beleza, essa era 8. Tudo bem. 9 agora. Vamos ver. É esse supostamente um pouco mais difícil. Consegue ler bem? Yeah, eu consigo. Ok.
Estratégias para resolver triangles. Você é boa de trigonometria? Estudou recentemente? Mais um pouco. É que tem uma estratégia aqui que, novamente, é só olhar e dizer qual é a resposta, tá? Eu vou te falar. Então, quando aparecer um problema desse, você sabe que você vai poder utilizar isso. Ok. Que é o seguinte. O seno de um ângulo, num triângulo retângulo, é sempre igual o cosseno do outro ângulo. Sempre. Então, o seno de x, por exemplo, é obrigatoriamente igual o cosseno de y. Ok? Existe uma série de regras matemáticas para isso, regras trigonométricas. Na verdade, é bem simples a regra trigonométrica, que é o seguinte. Seno de x é igual sempre o cosseno de 90 menos x. Só que como aqui é 90 graus, e aqui é x graus, né? E tem que fechar 180, então, em outras palavras, 180 é igual a 90 mais x. Isso aqui é uma... mais y. Isso aqui que eu acabei de escrever é uma regra, é um fundamento da trigonometria. Tá? Então, a hora que eu, por exemplo, isolo o y aqui, eu vou ter 90 menos x. Ok? Então, de fato, nós notamos que existe essa relação aqui. Porque o y é justamente o 90 menos x. De fato, ele é. Então, respeite essa regra. Então, o seno de x é igual ao cosseno de y. Logo, a resposta é C. Ok. Sem fazer... Claro, eu fiz a conta para te mostrar o fundamento matemático por trás da resposta, mas, novamente, outro resultado que dá para obter sem fazer contas, né? Sim. A gente tem bastante domínio. Pode pegar um pouco de água, por favor. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui vamos pular essa 10 porque ela é meio barra pesada. Tá. Eu ainda tô olhando pro... Ok, agora tô... Okay. Não se preocupe. Eu pulei ela porque ela realmente, das questões de SAT até hoje, foi a mais difícil que eu já fiz. Então vamos tentar ver algumas coisas mais simples. E aí, você acha que consegue obter a solução aqui? Eu esqueci como faz essas. Ok, vamos conversar um pouco sobre ela. Essa aqui é o que a gente chama de sistema de equações. Porque você tem duas equações e elas obtêm apenas um resultado. Elas são equações que podem ser unidas, de certa forma, e você obtém um resultado único para as duas. Em outras palavras, existe um valor de x e um valor de y igual para as duas, e respeita as duas equações ao mesmo tempo. Então, digamos, você pode colocar um valor qualquer de y aqui, por exemplo, de x aqui 0, e o y vai ser 3. Tudo bem. Só que se você colocar o mesmo 0 aqui, o y não vai ser 3, o y vai ser 0. A segunda. Ok? Nós queremos o único valor de x que dá o único valor de y que é igual nas duas. Na prática, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos duas retas. Essas duas retas elas se encontram num ponto. É justamente esse ponto que nós estamos procurando. Qual que é o valor de x e de y desse ponto, tá? Ok. O que você tem que fazer aqui para resolver o sistema é utilizar o fato que está ocorrendo aqui. Nós temos os valores iguais para x e para y nas duas equações. Sendo assim, eu posso olhar para aqui e vejo que y é igual a x mais 3. Logo, eu posso colocar esse y na segunda equação.
Então, no lugar do y, eu vou colocar x mais 3. E agora eu vou resolver a conta. 2x menos 3 igual a 0. Vai ficar x igual a 3. O x é 3, ok? Só que o problema não pede o x, ele pede y. Então, agora que eu encontrei o valor do x, eu lhe pergunto, o que eu devo fazer para encontrar o valor do y? Veja, eu encontrei o valor de x desse ponto aqui. Eu sei que é 3. Agora, como eu faço para encontrar o valor do y aqui? Você adiciona o y? Eu não sei. Actually, você deve pegar o 3, esse x igual a 3, e colocar no lugar do x em qualquer uma das duas equações. Porque nós já descobrimos o valor do x, é 3. Agora, o 3, ele é aquele valor que eu estava lhe falando. Ele é o valor que vai me gerar o mesmo y nas duas equações. Então, em qualquer uma delas, se você substituir esse valor de 3 no lugar do x, você vai encontrar qual é o y. Então, qual que é o y? 6. 6, exatamente. Na primeira, 3 mais 3 é 6. E na segunda, como é 2x igual a y, né? 2 vezes 3, 6. Exatamente. Okay. Entendeu? Sim, muito obrigada. Que é isso, estou aqui para te ajudar. Vamos para a próxima. Vamos lá para a próxima. Ó, a gente está fazendo bastante contas, hein? Estamos na 10ª já. Está sendo muito produtivo. Aí nos Estados Unidos é difícil conseguir um professor particular? É que eles são muito caros. Like, 1 hora já é $100. Nossa! Eu vou ter que morar nos Estados Unidos. E tinha um outro que ia ser, eu acho que era para 10 sessões, iria dar 4.500. Dólares? Meu Deus, Dólares. meu Deus, meu Deus. So, Essa minha aluna da Georgia, ela estava me dizendo que para passear com os cachorros por 1 hora é $30. Então, algumas coisas não entendo. realmente é muito dinheiro. É. Nossa, $100 são R$ 570. Muita coisa. E aqui, você tem ideia de como escrever essa equação? Da onde que o 60 surgiu? De onde o 60 surgiu? Do A até o C. Ele vem com certeza das relações temporais que nós temos aqui, né, de tempo. Certo? Se você olhar bem essa equação, do jeito que ela foi descrita aqui, ela trata do quê? Ela trata de horas. O tempo é tratado em horas, certo? Sim. Porém, agora ele quer essa mesma equação, esse mesmo fenômeno, né, que é o número de litros de fluido no tanque, né? Porém, não descrito em horas, descrito em minutos. Ok, agora entendi. Certo. Então, nós sabemos que existe uma relação entre horas e minutos que envolve 60, né? Sim. Portanto, qual das respostas é a mais coerente aqui? É o C? Você acha que é o C? Não, não é o C. É o A? Seria o A, exatamente. Ok. Por quê? Bem, vamos pensar o seguinte, né? O tempo nesta equação ele está em horas. Muito bem. Então, se a gente tem 2 horas, a gente coloca o 2 aqui, por exemplo.
E a conta vai dar 50 vezes 4, beleza? Sim. Agora vamos pensar em minutos. Quantos são 2 horas em minutos? 120. 120 minutos. Então, se eu colocar 120 minutos aqui, não ficaria 2 the power of 4, certo? É. Não. Mas aqui ficaria. Sim. Então, esse é o teste que você tem que fazer, tá bom? Ok. Bem, de toda forma, quando você passa de horas para minuto, é sempre desse jeito aqui. Tá? Então, não tem muita conversa. Sempre Ok. assim. Beleza. Se você quer passar uma quantidade de minutos para horas, você divide por 60, certo? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Para a próxima. Ok. E aí, minha amiga? Qual é a resposta? Essa questão é uma das mais difíceis, vamos dizer assim, teoricamente, na teoria. Não tem contas aqui, propriamente dito. Mas tem uma teoria complexa por trás. Então, né, vamos ver se você sabe. Né? É C? Oh, wait, não. É? Não sei. Você chutou C? Sim, é C. Ok. Mas vamos entender por quê, né? Na equação cai uma constante. É aquele número que multiplica o x. É o slope, normalmente. A gente chama de slope. Se a equação tem... Não, peraí. Se a equação tem exatamente uma solução, okay? Ou seja, esta equação aqui ela tem apenas um valor de x como resposta. Não tem mais de um, tem só um. Uhum. Qual das seguintes não pode ser, então, um dos valores de k? Né? É. Muito bem, você falou C, a resposta é C, mas vamos entender por quê. Né? Vamos supor que nós temos aqui a nossa reta 3x mais 8. Essa é a nossa reta... Opa! Essa aqui é a nossa reta 3x mais 8, veja só. Essa. Muito bem. Agora, digamos que eu tenha qualquer outra reta. Por exemplo, no lugar do K aqui, eu vou colocar 5, que seja. Estranho assim. A nossa curva, ela vai ficar assim, olha só. Ok. E numa situação como essa, nós teremos apenas uma solução, que como eu e você já conversamos bastante hoje, né, será aquele ponto de interseção entre as duas retas, certo? Sim. Então, nessa situação, a gente tem um ponto só. Que é o que o problema pede. Ele está dizendo que tem exatamente uma solução. O que seria a situação onde tem mais de uma solução? Ou seja, o que seria a situação onde eu tenho 3 no lugar do K? Seria o seguinte, seria uma reta exatamente igual à vermelha. Aqui não está exatamente igual, mas você entende o que eu quero dizer, né? Seria uma Sim. reta exatamente igual. Nesse caso, nós temos infinitas soluções, porque a reta vermelha e a reta azul, elas estão sempre na mesma posição. Sempre, em todos os pontos. Não só nesse ponto aqui, como é o caso da vermelha com a laranja. Elas estão sempre na mesma posição. Então, elas têm infinitas soluções, infinitos pontos de encontro. Okay? Então, por isso, a gente não pode ter 3 aqui como resposta. Não pode. É só esse que não pode. Por quê? Porque se eu tivesse o 3 ali, a equação da esquerda seria igual à da direita. Sim. E formaria, então, por consequência, a mesma reta, com infinitos pontos de interseção. Entendeu, mais ou menos? Sim. Perfeito. Então, este é o motivo. Tá bom? Tá. Então, não é porque elas não vão ter solução. Existe esse caso também. Existe o caso onde as retas não se interceptam. É o que a gente chama de retas paralelas. Elas têm o mesmo slope, ok? Mas
elas não se encontram, né? Elas não têm o mesmo y-intercept. Então, elas nunca vão se encontrar. Seriam zero soluções. Mas não é o caso associado a essa questão. Ok. Ok? Bem, então, vamos para a última do dia. Nossa, foi extremamente produtivo. Essa aqui é a little bit teórica. How many solutions does the equation blah, 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 blah have? Quantas soluções essa equação tem? Veja, quando a gente busca solução, a gente busca valores que fazem, no caso aqui, o lado esquerdo ser igual ao lado direito, né? Uhum. Então, olhando assim, simplesmente olhando, é realmente difícil pensar, né? Quantas são as soluções. Sim. Você tem alguma estratégia para descobrir quantas são as soluções? Não. Pois eu irei lhe ensinar a minha. O que nós faremos será abrir os termos, fazer as multiplicações. Então, primeiro, propriedade distributiva, vai ficar x ao quadrado menos 4x, certo? Sim. E esse lado direito, aqui no Brasil, a gente chama de binômio das diferenças. Por quê? Porque aqui tu tem menos e aqui tu tem mais. Então, a gente tem uma resposta decorada para uma situação como essa. De cor, a gente sabe que é x quadrado menos 1 ao quadrado. Que, no caso, é o próprio 1. Né? É. Isso é uma solução que, tudo bem, pode fazer a distributiva se tu quiser, mas é desnecessário. A gente sabe de cor uma resposta dessa. Muito bem, então como apareceu o x quadrado aqui e aqui, eles se cancelam, certo? Uhum. Então, eu lhe pergunto, quantas soluções tem aqui? Agora que só sobrou menos 4x igual a menos 1. Quantos são os valores de x que fazem essa expressão que eu acabei de escrever ser verdadeira? Ou seja, o lado esquerdo ser igual ao direito. Tem quantos valores de x possíveis aqui? 4. Errou. Tem um apenas. Oh, ok. E é qual? É o valor do x. Em outras palavras, eu passar o menos 4 para o outro lado dividindo. Ok. O quarto. Então, nós temos apenas um único valor que faz o lado esquerdo ser igual ao direito, que depois das simplificações ficou fácil perceber que é o 1 quarto, ok? Uhum. Ele é a única solução. Para perceber isso, a gente teve que abrir o polinômio. Beleza, minha amiga? Sim. Então tá bom. Espero Muito que você tenha obrigada. gostado da aula. Sim, gostei muito. Bom, Nicole, fico feliz de ter te ajudado. E se você quiser fechar o pacotinho de aulas, é só me chamar para a gente combinar os horários, que no momento estão extremamente escassos, tem pouquíssimos horários. Tá bom, falo com a minha mãe. Perfeito. Tchau, valeu! Tchau. Obrigada. Agradeço.